E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando a Linguagem. Na aula passada. Por que eu tô falando na aula? No vídeo passado, nós aprendemos um pouco sobre os tipos primitivos do SAP. Criamos nosso primeiro Hello World, nosso primeiro programinha ABAP. E no vídeo de hoje, nós vamos realmente declarar as variáveis, criar as estruturas relacionadas ao nosso projeto de vendas. Então, se você está interessado em conhecer esse projeto, vem com a gente. Vamos lá que eu vou mostrar como que esse projeto vai ficar dentro do SAP. Vem comigo. Bom, estamos aqui dentro da tela do SAP. Como sempre, como a gente sempre acessa, SE38. Eu já criei um programa aqui. Você pode colocar a nomenclatura que você quiser, desde que respeite o prefixo Z e o módulo SD, que é um padrão que nós estamos adotando aqui para o projeto. Então eu coloquei o nome projeto vendas main. Vou entrar modificando esse programa. Caso você tenha alguma dúvida em relação a como criar o programa, assiste o vídeo anterior, que eu mostro direitinho como fazer o Hello World e como criar o nosso primeiro programa. Vamos voltar. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar algumas estruturas que vão se relacionar dentro do nosso contexto de vendas, ok? Como a gente aprendeu na aula anterior, a gente sempre começa como data. Então eu vou começar a declarar algumas variáveis aqui. Eu vou colocar aqui o pedido. Pedido, como mostrado no vídeo anterior, type, vou dizer o tipo. Então lembra que depois que eu declarei que eu coloquei o data, que é uma palavra reservada do SAP, eu digo qual é o nome da minha gaveta, né? Então a gente determinou que as variáveis são gavetas, e essa gaveta eu determinei que vai ser pedido o nome da gaveta. E eu vou dar um tipo para ela, que vai ser pedido, né? Quando a gente imagina sendo um pedido, eu vou colocar ele como um inteiro, para ele salvar o número do pedido. Vou até renomear para colocar número pedido. Outra informação que geralmente temos em pedido vai ser o valor pedido. Type P decimals 2. Outra coisa que temos, que são outros tipos primitivos que eu não passei na aula, que eu não conversei com vocês a respeito, é a questão de data. Então vamos colocar aqui data, criação, type. A gente pode colocar o tipo D, o tipo data, mas vamos fazer o seguinte: eu vou ensinar para vocês que o tipo data a gente se refere a SciDatum, certo? Aí você me pergunta assim, Gabriel, o que é o SciDatum? Bom, o SciDatum, o Sci, é um tipo de variável sistêmica que vai ficar em tempo de execução, certo? Ele armazena diversos tipos de informação, desde data, a data atual, a hora atual que você está executando um programa. Ele mostra qual é o programa que você está acessando, ele mostra o usuário que você acessa, transação, qualquer informação que você precise relacionada a sistema fica dentro do SCI. E como que você pega a data atual do sistema? Em outras linguagens é date.now, por exemplo, no JavaScript. Aqui no ABAP a gente utiliza o SciDatum. Vamos lá. Eu colocar aqui o tipo SciDatum só quer dizer que eu estou pegando o tipo da variável da estrutura Sci na coluna datum, que vai armazenar a data. Então assim, eu disse que o tipo da data de criação é igual ao tipo da data do sistema. Só isso. Não tem nada de valor ainda. Então vamos trabalhar apenas com esses números. Aí, para eu cadastrar um pedido no sistema, a gente colocaria número pedido igual a 1
né? Valor pedido igual a 10 reais, vou colocar 10 reais só a título de teste. E data da criação sendo igual a SAP sempre é data americana. Então nós temos que colocar 2020 06, a data atual 0601. Salvei. Vamos rodar. Vamos colocar aqui o nosso bom e velho write. Número pedido, valor pedido, data, criação. Salvei e vou executar. Número do pedido 1, valor do pedido 10 reais. E a data ele já converteu para a gente, como eu estou acessando por um usuário brasileiro, ele sabe com a linguagem PT, ele sabe que tem que fazer a conversão para dia, mês e ano. Show? Perfeito, sem mistério. Por enquanto, tranquilo. Aí você me pergunta, Gabriel, tem algo estranho aqui. Como que pode eu ter variáveis isoladas se o pedido é um só? Você concorda que se eu tivesse 10 pedidos, eu teria que declarar número pedido 1, número pedido 2, número pedido 3 e assim sucessivamente? Não, óbvio que não. Vamos organizar nosso código e deixar mais legível. Vem comigo. Então vamos lá. Vou deixar esse código em cima só para a gente poder consultar ele, para a gente poder dar uma pescada, certo? Então vamos lá. A gente vai declarar um tipo de variável diferente. Esse tipo de variável, na verdade, ele vai ser uma estrutura. Essa estrutura vão ter várias colunas, não é uma tabela, tá? É uma estrutura. Você imagina que a gente vai ter uma estrutura chamada pedido e dentro dela nós vamos colocar diversas colunas. Para quê? Para sempre que eu tiver que criar um pedido novo, eu crio com o tipo daquela estrutura. Ok? Então vamos lá. Eu vou declarar aqui types, iniciando com, vou colocar aqui type underline pedido, vou colocar vou copiar aqui de cima, então coloquei número do pedido, valor do pedido, data de criação, e vou fazer um end tipo do pedido. Pronto. A partir desse momento, eu tenho um novo tipo primitivo de dados, assim dizendo. Como assim, Gabriel? Um novo tipo primitivo? Não é na verdade não seria, a nomenclatura certa não seria essa. O que a gente fez? A gente criou literalmente um novo tipo de dados, como se fosse um inteiro, um decimal, ou uma data. Só que a partir de agora eu consigo acessar novas propriedades e atribuir valores de forma diferente. Como? Agora eu vou colocar um data e vou colocar pedido 1. Type pedido. O que isso quer dizer? Vou salvar, vou só ativar rapidinho. Se eu colocar aqui pedido 1 traço, se eu apertar Ctrl espaço, ele vai me informar agora novas propriedades, como se eu estivesse acessando novas colunas. Então o que eu posso fazer? Número pedido igual a 1. Pedido 1, pronto, valor, Ctrl espaço, valor do pedido 10. Pedido 1, data de criação igual a 2020. Pronto. A partir de agora, fechou. A partir de agora eu tenho literalmente uma estrutura em que eu tenho algumas colunas e eu consigo atribuir valores a ela. Dessa forma, eu consigo criar uma variável com várias colunas dentro, com os tipos primitivos dentro. Se você for olhar, é só a estrutura que eu criei, mas dentro todas as colunas são tipos primitivos, né? Não tem assim nenhum segredo. A novidade para a gente agora é a estrutura.
Tá, agora você imagina que aqui eu tenho um pedido, ok? Se eu quisesse criar dois, pedido 2, type pedido. Da mesma forma, eu teria que fazer atribuição coluna a coluna. Aí você me pergunta, mas Gabriel, tá muito estranho ainda. Por quê? Se eu tiver 100 pedidos, como é que eu vou organizar e declarar 100 pedidos? Como que eu vou armazenar isso? Tá, tem alguma coisa esquisita aí. Então vem aqui, vamos deixar ainda mais interessante esse nosso código. Vem cá. Vou colocar aqui para baixo novamente mais um trecho de código. Vou reaproveitar apenas a parte estrutural do nosso pedido. Eu vou declarar agora um tipo diferente. Eu vou colocar somente como nome pedidos, ou seja, já mudou alguma coisa. Não está mais no singular. Eu coloquei no plural de propósito. Por quê? Nós vamos declarar um tipo de tabela de tipo pedido. E eu vou declarar também uma estrutura igual a que a gente tinha feito. Certo? O que eu fiz nessa linha 28 e 29? Eu declarei duas variáveis. Uma variável, ela tem um tipo de tabela igual o nosso tipo atribuído, que é a nossa estrutura criada. E a segunda variável declarada é uma estrutura igual à estrutura que nós criamos dentro do nosso programa. Então, nós temos uma tabela e uma estrutura, uma linha dessa tabela. Vamos dizer assim, ok? Também no SAP é chamado de Work Area. Então, nós temos uma tabela interna e o Work Area. Se alguém te perguntar, você já sabe responder. Simples e objetivo. Tabela interna é uma tabela com um tipo de estrutura dentro do código. O Work Area é a linha daquela tabela. Perfeito. Então nós temos nossa tabela interna e o Work Area. Aí você me pergunta, por que tabela interna? Isso não é uma tabela? Não está armazenando dados? Não. As tabelas internas não armazenam dados dentro do banco de dados. É só em tempo de execução. No SAP, as tabelas que armazenam dados no banco de dados em si, elas são chamadas de tabelas transparentes. Então vamos lá. Eu sei que é difícil no começo, mas vamos lá. Tabela transparente são tabelas que armazenam dados no banco de dados. Ok? Tabelas internas, elas vão armazenar dados no seu programinha em tempo de execução. Quando eu rodar o meu programa, ela vai armazenar dados. E a Work Area é uma linha, seja ela de uma tabela interna ou tabela transparente. Vamos continuando o projeto que vocês vão entendendo os conceitos. Vamos lá. Tá, como é que eu vou adicionar essa linha para essa tabela? No SAP é como eu falei desde o começo, ele é muito intuitivo. Então vamos lá. Pedido, traço, número pedido é igual a 1, ok? Pedido, valor pedido é igual a 10. E nós temos o pedido data criação igual a... vou só repetir aqui, tá? Não tem problema. Pronto. Ok, dá, mas até agora eu só repeti o código dali de cima. Só troquei o underline 1, tirei ele, né? Tá, como é que eu vou fazer para adicionar essa linha na nossa tabela? Vou fazer um append a minha linha, ou seja, adicione a minha linha to, ou seja, adicione minha linha na tabela. Sem segredo, o SAP é muito simples. Então, a partir desse momento, a nossa tabela contém essa linha digitada. Então, se você for olhar em tempo de execução, esse ponto aqui que eu vou colocar, esse ponto, a nossa tabela vai ter uma linha, né? Até agora, tranquilo, sem problema. Vamos continuar. Tá, Gabriel, como é que eu faria para escrever os dados da minha linha fora da minha tabela?
Porque no exemplo anterior eu não coloquei ali o write. Então vamos fazer aqui rapidinho. Write. Eu colocaria literalmente do jeito que está aqui, ó. Para eu conseguir acessar dados da minha linha. Certo? Então vamos lá. Se eu executar, vai ter lá pedido 1, valor 10, data 1/6/2020. Ok? É esse write aqui. Note que não tem nenhum write antes. Então é esse write aqui que está sendo escrito. Agora, Gabriel, se eu quiser... Estou trabalhando com tabela. Então, se eu quiser adicionar novas linhas, bem simples. Vou colocar aqui pedido 2, R$20. Vou colocar aqui como se fosse feito, sei lá, amanhã. Pronto, a partir de agora, eu tenho duas linhas na minha tabela. Ok? Aí você me pergunta assim, Gabriel, você me ensinou a escrever da linha, né? Nós estamos mostrando em tela o conteúdo da nossa linha. A partir desse momento, ó, se eu fizer isso, vou só agrupar aqui para ficar mais apresentável. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? O primeiro write vai digitar o número do pedido 1, o valor do pedido 10 e a data de criação 1/6/2020. O segundo write vai escrever lá na nossa telinha o número do pedido 2, o valor 20 e a data de criação 2. Por quê? Porque esse write está pegando os valores atribuídos aqui. Esse write vai pegar os valores atribuídos daqui. Então ele vai literalmente sobrescrever a linha. Mas, se você acessar a nossa tabela, ela vai ter duas linhas. Uma com o pedido 1 e uma com o pedido 2. Tranquilo. Tá, aí você me pergunta, Gabriel, como é que eu faço para escrever as linhas da minha tabela? Ótima pergunta. Como é que a gente vai fazer? Write. Vou pegar o meu pedidos. Vou colocar a linha 1. E vou colocar lá número pedido. E vou colocar a linha 2, número pedido. Lembra? Só de colocar aqui o barra para quebra de linha, certo? Eu vou colocar aqui em todos para apresentar a quebra de linha para não ficar tudo em uma linha só. Então vou executar. Então tá aqui, ó, o meu write de estrutura e o meu write de tabela. Tá. Fica meio estranho, certo? Por quê? Você imagina que a nossa tabela tem, sei lá, 50 pedidos dentro de uma tabela. Como é que eu vou fazer esse write? Eu vou ter que escrever 50 writes na tela para eu poder pegar os valores, acessando pelo índice da linha? Não, vamos trabalhar agora com loops. Vem comigo, vamos entender melhor como isso funciona. Ó, a partir desse momento, quando eu coloquei esse write, eu acessei a linha 1 da minha tabela e a linha 2 da minha tabela. Perfeito? Sem problema nenhum aqui. Essa linha 1 foi o meu primeiro append, né? Então por isso que ele escreveu lá na tela. Eu vou comentar isso. Ctrl, vírgula, Ctrl, vírgula. Comentei. Deixa eu só ativar aqui. Só para vocês entenderem. Vão ter dois writes agora, certo? Que são os writes da tabela. Esses dois. Linha 1. Como eu estou colocando para ele escrever o número do pedido, vai escrever o número 1. E aqui também o número da linha 2. Linha 1, linha 2. Então eu vou colocar aqui, ó. Linha 1, linha 2. Show? Perfeito. Tranquilo. Como é que eu vou fazer agora para que eu consiga acessar várias linhas da minha tabela sem fazer o write pelo índice? Porque aqui eu estou indo pelo número da minha linha, pelo índice da linha, ok? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar uma propriedade
do SAP, que tem diversas outras linguagens, que é o loop. Como é que funciona o loop do SAP? Loop, aí ele já propõe para você, se você apertar, ó, se você apertar Tab, ele já preenche para você. Mas vamos escrever loop at o nome da tabela que você quer percorrer e o end loop, ok? A partir desse momento, aqui dentro, você pode acessar as linhas daquela tabela. Ele vai entrar aqui N vezes, onde N é o número de linhas. Entra N vezes, onde N é o número de linhas. Perfeito? Tá, aí você me pergunta, mas como é que eu vou acessar? Eu acesso pedidos? É isso? Não. O loop vai ajudar a gente justamente a não ter que acessar pelo índice, para deixar dinâmico. Só que eu tenho que colocar mais coisas aqui. Então eu estou dando um loop na nossa tabela pedidos. E aí eu vou colocar uma cláusula nova onde é o into. Ou seja, eu vou jogar o conteúdo de cada linha dentro da nossa linha, que é o pedido, ok? Então nós temos uma tabela e nós temos a linha. Então, aqui dentro, o nosso pedido vai ser a cada iteração uma nova linha da tabela. O que isso quer dizer, a cada nova iteração? Aqui ele vai passar N vezes dentro desse trecho de código, onde N é o número de linhas. Então, cada vez que ele passar aqui, ele vai pegar uma linha nova da nossa tabela pedidos. Certo? E ele vai jogar cada linha do índice que ele está percorrendo na nossa linha chamada pedido. Então, se eu fizer um write pedido, número pedido, e ativar, o que ele vai fazer? Ele vai escrever, eu vou comentar isso, Ctrl vírgula, ele vai escrever os dois números de pedidos. Vou só colocar aqui o vírgula barra, e o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais linhas na tabela, certo? Para a gente deixar, eu vou apagar isso, vou deixar mais interessante. Linha 3, pedido 3, e aí tá, 33. A partir desse momento, se eu salvar e executar, ó, 1, 2, 3. A partir de agora ele já escreveu para mim a terceira linha da nossa tabela. E eu consigo fazer isso quantas vezes eu quiser. Aí você me fala assim, tá, o loop, eu estou percorrendo um número fixo, onde o número de vezes da repetição do loop é o número de linhas da minha tabela. E se eu quisesse fazer um número 10, eu quero percorrer 10 vezes. Porque em algumas situações você pode ter que percorrer. Um exemplo, se você quer acessar os meses de um ano. Os meses de um ano você vai acessar 12 vezes, é um valor fixo. Então você não vai usar um loop com 10 linhas. Não. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma outra propriedade. E vamos usar essa propriedade agora, que é o do. Certo? O do, você vai colocar aqui o n times, né? Onde n é o número de valores que você quer fazer. Um exemplo, vamos adicionar 10 pedidos ao mesmo tempo aqui, certo? Dentro desse loop. Então, eu vou tirar isso, certo? E vou colocar aqui como sendo 1, esse 10 e esse 1. O que vai acontecer? Ele vai adicionar 10 linhas no nosso pedido, certo? Ó, vamos executar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show? Sem mistério. Então a gente aprendeu dois loops. O do, que é um número fixo de tempos que você vai percorrer, e o loop que você já percorre uma tabela jogando valores em uma linha. Então, muito simples, não teve nenhum mistério, é óbvio, são informações novas, são paradigmas novos, mas a gente já está chegando perto
de iniciar realmente o nosso projeto, né? Então a gente está tendo que aprender novos paradigmas. Eu sei que é muita informação no começo, mas a gente vai vídeo por vídeo, explicando, vamos detalhando e vamos chegar nesse final desse projeto. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e é isso, ficamos por aqui. Obrigado.